Olá, seja muito bem-vindo ao Band News no Mundo. Eu, Beatriz Ferretti, te convido a partir de agora a entender melhor e analisar um dos destaques do noticiário internacional. E hoje a gente vai falar sobre o boom na China dos robôs humanoides. São aquelas máquinas com aparência realista que podem fazer de tudo: companhia, vigilância, tarefas domésticas, várias modalidades de esporte e, inclusive, já correm mais rápido que seres humanos. A Ásia, gente, está enlouquecida com esse tipo de tecnologia. E os chineses, de longe, já dominam o mercado, o que tem incomodado e muito os Estados Unidos. Será que a gente está diante de uma nova frente de batalha na guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo? Quem vai responder essas questões são os meus dois convidados de hoje. O Pedro Steenhagen, que é professor da Universidade da cidade de Macau e doutor em política internacional pela Universidade Fudan, na China. E também o Cristiano Vicente, que é especialista em tecnologia e inovação. Quero agradecer muito a presença de vocês dois aqui no programa e vou começar com o Cristiano, para a gente entender em que patamar que a China está nesse tipo de tecnologia dos robôs. Quer dizer, os clientes na China já podem adquirir essas máquinas e para quais funcionalidades, Cristiano? Olá, Beatriz. Olá, Pedro. Bom, não só clientes na China, como também no Brasil, já é possível você adquirir um robô humanoide. Existem já alguns fabricantes que você pode acessar o site e adquirir um robô humanoide desde $5.000 até $30.000. Então, a China já está popularizando a venda desses robôs. E eles hoje são muito mais utilizados em ambientes industriais, para atividades que são repetitivas, cansativas, que precisa deslocar grandes volumes de material. Então, já é uma realidade hoje na China a utilização desses robôs. Obviamente, essa utilização ainda está um pouco restrita ao ambiente asiático, até por conta do fato de existirem algumas barreiras, por exemplo, no mercado americano. Pedro, chama muito atenção a agilidade com que a China está desenvolvendo esse tipo de robô, né? Qual que é o interesse por trás? O que a China está querendo com essa tecnologia? Olá, Beatriz. Obrigado pela pergunta. É um prazer estar aqui, junto com você e com o Cristiano. Bom, a China está sempre pensando em desenvolvimento e produtividade. Então, parte grande da utilização desses robôs humanoides, né, e até dos quadrúpedes também, além de serem uma boa demonstração do desenvolvimento tecnológico da China, é também auxiliar no chão da fábrica, é auxiliar no desenvolvimento do país, como o próprio Cristiano falou, pegar tarefas que muitas vezes são mais pesadas para seres humanos. Então, quem dominar essa tecnologia, quem dominar essa parte da robótica, aliada também à inteligência artificial, vai ter uma liderança muito grande, inclusive no próximo boom do crescimento de produtividade. Então, grande parte do que a China busca é justamente isso. Além do que, como eu mesmo disse, a parte da robótica e da inteligência artificial hoje é um ponto fundamental no desenvolvimento tecnológico e demonstra essa capacidade de liderança que a China tem em contraponto ou até às vezes em complementaridade aos Estados Unidos e a outros grandes países do mundo. Cristiano, você acha que esses robôs humanoides, eles são o futuro das nossas casas? Eu vi recentemente uma declaração de uma autoridade chinesa dizendo que os robôs inevitavelmente vão fazer parte das famílias no futuro. É por aí mesmo? Beatriz, esse futuro ele ainda é distante. Não imagino, nem a curto ou médio prazo, a utilização desses robôs em larga escala no ambiente familiar, doméstico. Nas minhas interações e idas, principalmente aos Estados Unidos, em ambientes como Harvard, MIT ou São Francisco, tem se falado muito da possibilidade de, no futuro, a humanidade ter uma renda universal, porque o trabalho seria executado 100% por robôs humanoides. Mas isso é algo muito futurista que eu não vejo, como comentei, sendo implementado em curto e médio prazo. Então, cada vez mais esses robôs serão popularizados, né? Como eu comentei, já é possível adquirir um a partir de $5.000, mas eles ainda têm muita restrição de utilização no contexto doméstico. Como eu comentei, eles são muito mais adequados para tarefas repetitivas.
que se busca hoje, e os Estados Unidos estão um pouco mais à frente, é no desenvolvimento da inteligência artificial que comanda esses robôs para a utilização do que se chama de compreensão de contexto, em que um robô recebe um comando, avalia o contexto e toma alguma decisão, alguma ação baseado no que ele vê e a partir do comando que ele enxerga. Mas hoje isso ainda não é realidade. Então, há várias dificuldades, alguns gaps tecnológicos que precisam ser rompidos, resolvidos, para que então haja, primeiro, uma adoção em massa nas empresas, em ambientes fabris, e aí depois, gradualmente, serem direcionados para as casas. Mas isso, como eu comentei, ainda será algo a longo prazo. Agora, Pedro, a China tem produzido muito conteúdo midiático com esses robôs. Eu vi recentemente que teve até uma Olimpíada Robótica por lá. Nessa semana começou uma feira, né, o maior evento de robôs humanoides do mundo. A China desenvolveu o robô que corre mais rápido que seres humanos, né? São robôs que lutam, que fazem várias modalidades esportivas. Tudo isso, de alguma forma, serve para o governo chinês mostrar esse poder à frente de um mercado que pode, de fato, ser muito promissor? Sim, sem dúvida nenhuma. Essa parte da robótica é uma área que chama muita atenção da comunidade internacional e também dos próprios chineses. Então, sem dúvida alguma, é uma bela vitrine, né, do desenvolvimento chinês. Mas mais do que apenas demonstrar esse grande poder, os robôs aqui, eles têm tido uma busca, né, pelo menos o seu desenvolvimento tem tido uma busca de uma capacidade prática na sua utilização, né? Os chineses são muito pragmáticos em alguns aspectos. Agora, essas formas de demonstração são também, como você disse, né, uma forma de demonstrar esse poder. A gente vê, eu tive agora a possibilidade de participar já pelo segundo ano consecutivo, né, a Conferência Mundial de Inteligência Artificial, enfim, onde foi criada inclusive a WAICO, a Organização, né, para a Cooperação e Inteligência Artificial, e ali, assim como no ano passado, foi perfeitamente possível ver já como que a China, ano após ano, consegue desenvolver esses robôs. Os robôs desse ano já são claramente, visivelmente melhores do que o do ano passado. A gente começa a ver já alguns movimentos, né, algumas ferramentas e até alguns robôs em lojas assim, voltadas para isso. Eu estava morando antes em Xangai, então em Xangai ali você vê algumas lojas voltadas para isso já. É possível ver até na rua, durante a realização da WAIC, o governo botou alguns robôs na rua para interagir com as pessoas. Na gala do Festival da Primavera, todo ano, o governo chinês tem colocado também apresentações de robôs, né? Esse ano agora teve a luta de Kung Fu justamente dos robôs, tem tido corridas, né, com robôs, então é muito interessante. Então, realmente, a gente consegue ver, ano após ano, uma evolução muito clara desse desenvolvimento tecnológico por parte da China. Isso é interessante que você traz. E, aliás, vamos aproveitar que você fala conosco diretamente da China. Conta um pouco mais dessa presença dos robôs humanoides por aí. Por exemplo, na sua rotina, quando você sai de casa, quando você faz as suas tarefas do dia a dia, quando você trabalha. Você tem algum contato com esse tipo de máquina? E se você quisesse comprar um robô hoje para sua casa, por exemplo, você conseguiria facilmente? Sim, sim. Hoje é possível comprar, ainda é muito caro, como o próprio Cristiano falou. Então, essa realidade de comprar um robô humanoide para auxiliar em tarefas domésticas ainda é uma realidade distante, mas há a intenção do governo chinês de trazer isso de maneira mais concreta para a vida das pessoas. Então, por exemplo, alguns cães robôs, né, por exemplo, eles são um pouco mais acessíveis, se forem um pouco menores, né? Às vezes até para famílias que têm esse poder aquisitivo. Um ponto interessante, porque novamente demonstra ali um artefato, né, uma demonstração da grande tecnologia chinesa, do grande desenvolvimento chinês. Eu agora estou morando em Macau, mas como eu disse, lá em Xangai, relativamente, não vou dizer comum, mas há, de fato, muitas lojas ao redor da cidade com demonstrações de robóticas, muitas vezes até com filas longas de pessoas querendo ver essas demonstrações, querendo ver esses robôs.
você tem, às vezes, não só os robôs que você pode comprar, mas também, por exemplo, mãos robóticas para demonstrar as funcionalidades. A China, ela tem desenvolvido muito essa parte, né? Além da inteligência artificial em si, do cérebro do robô, a China tem liderado essa parte robótica da movimentação. Então, por exemplo, aquelas mãos que conseguem abrir e fechar, pegar coisas com perfeição. Isso é possível de ver nos hotéis quando nós vamos. Muito comum de fazer uma encomenda pelo aplicativo chinês, por exemplo, e receber direto no seu quarto de hotel por um robô. Né? Então, que liga para o telefone do quarto para avisar que chegou, e aí você atende, vai lá na porta, pega. Então, tudo bastante automatizado em alguns aspectos já, até na vida cotidiana. Né? Além do que todo mundo já sabe dos usos dos aplicativos, né? Do reconhecimento facial. Então, a vida na China ela é, de fato, uma vida em constante contato com o mais alto nível da tecnologia, eu diria. Cristiano, aqui no Brasil a gente ainda está longe, né, de ver na nossa rotina, no nosso dia a dia, robôs desse tipo. Acho que o máximo que a gente pode ter em casa é aquele robozinho que limpa o chão, né, que ainda assim é bem caro, né, para se ter. A gente está falando do mesmo tipo de tecnologia, assim, desses robôs que hoje a gente usa para ajudar na faxina, aquele, né, que vai sozinho, aquele redondo e tal. É mais ou menos a mesma tecnologia de um robô desse tipo humanoide? Não, não Nada a é. ver. É uma tecnologia muito mais simplificada. E hoje no Brasil nós já vemos, principalmente em feiras de tecnologia e inovação, alguns desses robôs humanoides e os quadrúpedes, como o Pedro comentou, já disponíveis nessas feiras para demonstração, enfim, com interação, respondem perguntas, alguns inclusive servem algum drink. Inclusive, eu estive em janeiro agora na CES em Las Vegas, que é a maior feira de eletrônicos do mundo, e lá mais de 50% dos expositores de robôs humanoides eram chineses. E tinham lá robôs com aplicações muito distintas, desde o robô que joga ping-pong com você, robô que dobra e passa roupa. Então, tinham robôs com várias aplicações muito distintas para que a gente pudesse enxergar como a China hoje consegue entregar um ecossistema completo de robôs humanoides para várias aplicações. Mas no Brasil ainda estamos um pouco aquém e, de fato, só reforçando, o robô de limpeza que nós utilizamos hoje são completamente distintos, um nível muito mais, talvez, inferior, digamos assim, em termos de tecnologia e uso de inteligência artificial como os robôs humanoides. Agora, Cristiano, qual outro país está na disputa com a China por esse mercado? Bom, quem está tentando disputar esse mercado com a China hoje é os Estados Unidos, mas em uma disputa bem desigual. No ano de 2026, cerca de 97% de todos os robôs humanoides vendidos no mundo foram vendidos pela China, enquanto os Estados Unidos responde por cerca de 2%. Então, é o único país hoje que está buscando fazer frente à China, inclusive com algumas medidas de protecionismo, né, bloqueando ou evitando que os robôs humanoides da China sejam comercializados livremente nos Estados Unidos, mas eles ainda estão um pouco aquém. Nós temos alguns exemplos de empresas americanas, e a Boston Dynamics, por exemplo, é uma das mais famosas desde 2005, fabricando esses quadrúpedes robôs humanoides. Então, essas empresas americanas ela têm uma característica de ter um software muito mais avançado, uma inteligência artificial muito mais apurada, mas, obviamente, dependem, por exemplo, de peças e componentes que vêm do mercado chinês. E aí o mercado chinês consegue dar uma aula muito apropriada em qualquer outro país em termos de organização de uma cadeia de suprimentos para desenvolver um produto de ótima qualidade em curto intervalo de tempo e é um custo muito mais acessível. Pedro, eu vi analistas explicando que a China está ganhando, né, de disparada nesse mercado porque está conseguindo produzir uma tecnologia com alto nível de sofisticação e também com a possibilidade de produzir esses robôs em massa, em larga escala. Você concorda? É por aí? Sim, a China tem historicamente essa capacidade. Eu tinha mencionado antes que agora eu estou morando em Macau. Macau fica situada justamente na área da Grande Baía da China, né? Ali mais para o sul, junto com Hong Kong e a província de Guangdong.
que é a região, talvez, uma das mais dinâmicas em termos de desenvolvimento tecnológico na China. Então, aqui realmente acontece de tudo. Talvez uma das cidades que as pessoas mais conheçam, né, além de Cantão, com a famosa feira de Cantão, é Shenzhen, onde estão presentes inúmeras empresas de tecnologia. Então, o tempo inteiro aqui está tendo feira de tecnologia, né? Apresentação de robótica. Aqui em Macau mesmo tem uma feira muito conhecida, que é a Feira Internacional de Macau, com apresentações também sobre o desenvolvimento tecnológico da China. Isso é muito perceptível, né? O quanto que a China ela é capaz, principalmente nessas feiras, nesses eventos, a gente consegue ver não só aquele desenvolvimento de altíssimo padrão da robótica e da inteligência artificial, mas também as aplicações, né, como que a China consegue desenvolver tecnologias que são aplicáveis no dia a dia das pessoas a um custo muito acessível. Inclusive na própria na área de robótica. Eu já visitei algumas empresas de tecnologia de robótica na China, enfim, em algumas áreas, tanto Xangai, Pequim, Nanjing. Então, assim, além aqui da própria área da Grande Bahia, e há realmente assim, uma capacidade de desenvolvimento muito grande e para diferentes aspectos. Então, você tem, às vezes, você visita, né? Eu visitei também o BRICS AI Center, né? o centro de inteligência artificial dos BRICS. E aí, pronto, tudo lá já está robotizado, enfim, justamente para demonstrar esse desenvolvimento tecnológico da China, utilização de inteligência artificial, equipamentos para fazer um desenho seu. Então, assim, a China tem tentado, de fato, expandir muito a sua capacidade nessa área. Ela foi responsável, né, por cerca de 85% do uso de robôs humanoides em 2025. Né? Das 10 principais empresas de robótica no mundo, 6 são da China, né, daquelas top 10. Então, assim, acho que esse tipo de dado também demonstra como que a China tem liderado esse setor de maneira, eu diria, relativamente disparada. Os Estados Unidos ainda têm um desenvolvimento bom na parte do cérebro, na questão da inteligência artificial. A China e os Estados Unidos diferem um pouco, mas a China, assim, em termos de produção, de baixo custo, né, de utilização pragmática dos robôs que produz para o uso da população, para diminuir o peso, né, em alguns centros dos seres humanos, né, do que os seres humanos estão fazendo, das atividades, das tarefas, é uma coisa impressionante e sem paralelo, eu diria. Cristiano, nos Estados Unidos, quais são as principais empresas, os principais nomes por trás dessa tecnologia? Por exemplo, o bilionário, né, o trilionário Elon Musk está muito interessado nesses robôs. Sim, exato. Bom, uma das principais é, de fato, a própria Boston Dynamics. Nós temos também a Tesla. E a Tesla tem um diferencial porque eles estão utilizando as próprias informações coletadas pelos carros da Tesla para depois fazer o treinamento dos seus robôs. Também tem a Figure AI, Agility. Então, tem algumas empresas americanas já desenvolvendo, mas, como eu comentei, o mercado, um volume ainda muito incipiente, e não se tem nem clareza sobre os valores desses robôs. Algumas notícias falam da ordem de 100 a 150 mil dólares, é um valor muito mais alto quando comparado, por exemplo, àqueles vendidos pela China, mas uma demonstração de organização muito mais eficiente do que a China consegue. E Pedro, chamou a atenção uma notícia recente de que o governo americano lançou uma ofensiva contra os robôs humanoides chineses e passou a restringir a importação dessas máquinas nos Estados Unidos, né? Ouvi analistas dizendo que seria uma forma deles tentarem controlar o mercado. Então, já que os Estados Unidos não estão conseguindo se equiparar ao nível de sofisticação e de produção desse tipo de robô, então é melhor conter a importação, né, para tentar chegar a um equilíbrio aí nessa disputa. Queria ouvir sua análise sobre isso e também tentar entender se de fato a gente está falando de um novo viés dessa guerra comercial infinita entre as duas maiores potências do mundo, duas maiores economias do mundo. Sim, sem dúvida é um novo viés, mas eu diria que é um viés dentro da guerra comercial e tecnológica já existente, né, que é uma nova área que surge com um grande potencial dentro dessa guerra tecnológica entre Estados Unidos e China, né? A guerra tecnológica, na realidade, que é promovida pelos Estados Unidos contra a China, né? E a China é um país que, no geral, a gente vê isso até com a própria criação da WICO, né? Como eu mencionei, a China tem uma perspectiva
muito mais voltada para a cooperação entre os países, tanto na área de IA quanto na área de robótica, enfim. Com o Brasil, vemos muitas iniciativas voltadas para transferência de tecnologia, para cooperação técnica, né, para intercâmbio de pessoas. Então, assim, os Estados Unidos eles têm se fechado justamente porque tem essa preocupação de perder uma capacidade de liderança, né, muito grande frente à China nessa área de robótica e até na área de inteligência artificial. Na parte de IA, os dois ainda competem de maneira ali mais tete a tete, digamos assim, mas na área de robótica, realmente, isso tem ficado cada vez mais claro que a China tem liderado essa tecnologia. E aí a decisão dos Estados Unidos, na realidade, ela visou a banir, né, eles foram até inteligentes nesse aspecto, a decisão não é contra a China necessariamente, ela visa banir, né, ou pelo menos a restringir a entrada de produtos, né, robóticos, humanoides e quadrúpedes fabricados no exterior. Mas é claro que essa decisão, né, que foi promovida e anunciada pela Comissão Federal de Comunicações, ela é direcionada à China. Por exemplo, em 2025, dos 11 mil, cerca de 11 mil robôs humanoides que foram vendidos, né, foram centenas que vieram dos Estados Unidos. O restante todo foi da China. Então, assim, claramente essa decisão, assim como, por exemplo, as restrições que foram feitas com a taxação de 100% dos veículos elétricos, restrição para importação de produtos, né, de energia solar, essas áreas todas são áreas que a China está liderando. A China é responsável sozinha por mais da metade dos investimentos em energia renovável no mundo. A gente vê a capacidade de fabricação e de investimento de veículos elétricos chineses. Então, assim, essas decisões elas são direcionadas à China justamente com essa preocupação dos Estados Unidos perderem mercado. O grande desafio dos Estados Unidos agora é justamente porque essa decisão, que é uma decisão muito mais protecionista, de certa forma é a cara do Trump, né, de tentar proteger ali, de certa forma, a indústria nacional, ela corre o risco de ter um impacto exatamente contrário ao que os Estados Unidos querem. Porque ao fazer esse tipo de restrição, isso impacta principalmente as instituições acadêmicas, os centros de pesquisa e as fábricas, que são as entidades que mais utilizam esses robôs e têm acesso a essa tecnologia muito mais barata por parte da China. Então, a partir do momento que os Estados Unidos deixam de ter acesso a esse tipo de tecnologia barata, até para poder aprender junto, isso pode impactar a capacidade de inovação dos Estados Unidos daqui para frente, no longo prazo. Então, gera uma certa proteção no curto a médio prazo, mas é preocupante no longo prazo. E o governo americano justificou essa decisão de restrição com a questão de segurança nacional, né? Diz que então está restringindo por questões de segurança, dizendo que esses robôs poderiam de alguma forma provocar violações. E eu queria entender, Cristiano, se de fato há algum indício ou poderia existir algum tipo de tecnologia dentro desses robôs para que eles pudessem ser usados como espionagem e, assim, consequentemente, como o governo americano está dizendo, poderia significar uma ameaça à segurança de um país? Beatriz, a preocupação, eu entendo que até certo ponto ela é legítima, embora eu acho pouquíssimamente improvável de que a China desenvolveria algum software espião para carregar em todos esses robôs humanoides. Mas a preocupação, até certo ponto, ela é legítima porque esses robôs eles podem ser invadidos remotamente, não pela China, mas por qualquer outra pessoa, dependendo do nível de segurança, e aí sim serem controlados remotamente. Então, isso já aconteceu, houve um episódio em 2024, daqueles quadrúpedes que a gente chama popularmente de cachorrinhos, né? Um deles foi invadido remotamente e foi possível ter acesso às imagens que ele tinha no momento. Mas isso não por ter sido um problema da China, mas muito provavelmente pelo fato de os protocolos de segurança não terem sido seguidos. Então, isso pode, a algum nível, e não é novo, porque já temos episódios, por exemplo, de guindastes de portos que os Estados Unidos impôs algum tipo de restrição daqueles que eram importados da China. Os carros elétricos, como o Pedro comentou, seguem o mesmo raciocínio. São carros que têm acesso a câmeras, podem gravar todo o som em volta deles, e isso, se for controlado remotamente por pessoas indevidas, é um vetor de vulnerabilidade. Então, existe uma preocupação,
mas obviamente não creio que essa seja a principal e na verdade, sejam principais aquelas que o Pedro já explicou aqui como barreiras comerciais. Pedro, voltando à questão do porquê a China está investindo tanto em robôs humanoides, eu queria falar do envelhecimento da população e do mercado de trabalho, da força de trabalho. A gente sabe que a China recentemente flexibilizou a política de filhos, tem incentivado os casais a fazerem mais filhos justamente por causa do envelhecimento da população, que pode trazer um impacto econômico a longo prazo. O governo chinês também está pensando nisso, quer dizer, usar esses robôs para suprir uma demanda existente já nas fábricas, nessa força de trabalho, na mão de obra? Hoje ainda não há essa grande falta de mão de obra, embora a população esteja claramente ficando mais envelhecida. É uma preocupação constante do governo chinês, até porque é uma população muito grande, né? A inversão da pirâmide social ela gera preocupações não só para a capacidade, para a continuidade da capacidade de desenvolvimento da China, né, da produtividade, mas até do ponto de vista das aposentadorias, né, da segurança social. Então, como que a China conseguiria, então, tratar bem dos seus idosos com com uma população tão grande, com uma reduzida capacidade de produção? Então, os robôs, certamente, eles entram nesse cálculo, mas ainda está um pouco distante dessa capacidade dos robôs de atuarem, de fato, na frente nas mais variadas áreas. Hoje, realmente, assim, quando a gente olha para a robótica, né, e a robótica principalmente com utilização de inteligência artificial, isso é muito voltado para a automação industrial. Então, nessa área, sem dúvida, isso é possível de ser feito, né? Em outras áreas, é ainda mais difícil. Até em termos, se a gente olha para a inteligência artificial, a posição do governo chinês hoje ela é muito mais de integração da inteligência artificial para auxiliar os seres humanos a fazerem suas tarefas do que uma visão de substituição, né? Já houve até decisões judiciais aqui na China de empresas que demitiram pessoas porque ali em cargos principalmente mais júniores, né, ou mais simples, porque substituíram justamente por inteligência artificial. E o tribunal veio e disse, não pode demitir, pode assumir essas pessoas de volta no emprego, porque a inteligência artificial vem para ajudar, não para substituir a força de trabalho. Então, assim, o direcionamento do desenvolvimento tecnológico aqui na China tem também a participação do Estado nisso, né, de maneira muito forte. Então, assim, houve essa decisão judicial que demonstra justamente, assim, hoje, a visão da China não é de substituição necessariamente, é de complementaridade, né? É de auxílio à população. Por isso a China fala muito, quando fala de desenvolvimento de robótica, fala de inteligência artificial, como que é um desenvolvimento centrado no povo, né? Centrado na qualidade de vida, enfim, no desenvolvimento da China junto com a população, né? Então há uma preocupação muito grande com essa perspectiva de não substituição. Mas é claro que, no futuro, isso, sem dúvida, poderá auxiliar essa diminuição, né, da população chinesa, que pode vir a acontecer daqui a 20, 30 anos. Tá certo, então, Pedro, Cristiano, quero muito agradecer a presença de vocês aqui no Band News no Mundo. Estão sempre convidados para voltar. Muito obrigado, Beatriz. Foi um prazer. Prazer com o Cristiano também. Eu quero agradecer também a sua companhia aqui no Band News no Mundo. E eu te lembro, se você quiser rever este programa, é só acessar as redes sociais do Jornalismo da Band. Até semana que vem. Tchau, tchau.